semana e agora abrindo outra semana, então vamos passar um mais ou menos retrocesso aqui do que a gente teve, uma explicação geral do que está acontecendo aqui no nosso mercado e também uma leve projeção do que a gente pode esperar para essa próxima semana e próximas movimentações também. Basicamente, a gente estava num padrão aqui descendente, isso é óbvio, né? A gente consegue ver no mercado fundos e topos descendentes aqui. E o agravante foi realmente os juros não sendo cortados. A gente teve uma reunião do Fed, né, na quarta-feira, onde o Powell meio que se manteve em cima do muro, falou que está ciente da situação atual lá do mercado, da inflação, e também disse que quando for necessário, que ele não vai hesitar em iniciar o termo ali de ajustar os juros, né? Então, quando for necessário e ele achar que cabe bem aqui naquele momento de ajustar os juros, cortar os juros, ele vai fazer sem hesitar. Foi basicamente isso que ele falou. Falou só uma projeção ali do que eles estavam passando e deu esse parecer sobre como ele vai fazer quando for necessário, mas não se manteve em cima do muro e ficou por isso mesmo. Quinta-feira, no dia seguinte, isso foi na quarta, a reunião com o Powell. Na quinta-feira teve feriado, então o mercado não andou, o mercado foi uma porcaria essa semana passada. E depois a entrada direta dos Estados Unidos na guerra. Aí sim a gente começou a ver uma movimentação maior, né, de baixo. A gente estava, se não me engano, nessa posição aqui, mais ou menos aqui, quando a gente recebeu a notícia que os Estados Unidos tinham bombardeado lá as 3 usinas nucleares, né, do Irã. Falando um pouco sobre essa situação geopolítica. Agora, os Estados Unidos está escalando a guerra, né? A gente está vendo um conflito maior, o que, na teoria, é até que positivo, porque antes disso, a gente estava se mantendo em cima dos 100 mil. Vamos supor que aqui é os 100 mil. Guerra acontecendo, um monte de coisa acontecendo, o discurso do Powell acontecendo, Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz, a gente ainda estava dos 100 mil. Isso era muito bom, porque por mais que tudo isso tivesse acontecendo, o Bitcoin estava se mostrando muito forte, o mercado já tinha mostrado que já tinha precificado esse conflito, que não teria, mesmo que se escalasse, não ia ser algo tão agravante, então era algo extremamente bullish. Porém, portanto, todavia, a gente necessita de uma correção maior para continuar a nossa alta e a gente não estava conseguindo fazer isso. Com a entrada direta dos Estados Unidos, a gente começa a ter uns beliscos dessa correção maior para que aí sim a gente tome um suspiro e continue a alta. Logo eu mostro aqui quais são os alvos para a gente fazer essa correção saudável e continuar subindo. Basicamente é FIBO, a gente pode vincular com EMA também e alguns outros pontos. Mas geopoliticamente falando agora, o Irã está ameaçando novamente e já até passou por algumas sanções ali no governo dele sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, onde vai impactar diretamente no preço do petróleo. A gente já consegue ver que o petróleo está tentando romper, né, aquela tendência dele, mas ainda assim ele se mantém praticamente no mesmo nível, tem muita força vendedora acima. Vamos colocar no gráfico semanal que a gente consegue ver melhor. Aqui, ó, a gente tem os nossos topos descendentes, extremamente descendentes, né? Uma LTB aqui claríssima sendo formada. E nesse momento aqui, a nossa guerra começou exatamente nesse candle verde, esse maior aqui. Deixa eu dar um zoom out para conseguirem ver melhor. A guerra começou exatamente nesse candle aqui. A gente teve aí o desenrolar, uma queda, né? Aqui entramos diretamente na guerra, os Estados Unidos. Começamos a romper, mas ainda assim a força vendedora está um pouco majoritária nessa região. A gente chegou a dar uma beliscada aqui nessa resistência,
que a gente tem de últimos topos, né? E tá jogando a gente para baixo. Então é um ponto positivo. Mesmo que aquele fechamento no Estreito de Hormuz realmente aconteça, acredito eu que será algo extremamente breve, porque o bloqueio da passagem do petróleo naquela região não impacta só política global, economia global, Estados Unidos, nosso mercado, etc. Também impacta nos aliados do Irã. O Irã mesmo vai se prejudicar com isso, China, que é aliada, entre outros países que são aliados do Irã, vai ser prejudicado. Então seria um tiro no próprio pé e no pé dos aliados. Então, mesmo que aconteça aquele estreitamento de Hormuz, aquele fechamento no Estreito de Hormuz, não vai ser por muito tempo, tá? Mas falando aqui então de alguns pontos gráficos, excluindo um pouco essa parte de geopolítica, vamos dar uma olhada aqui nos nossos EMAs para mostrar uma visão aqui de como que está acontecendo. A gente perdeu a nossa EMA 50, né? Aqui a gente acabou rompendo ela, a gente perdeu. Era um suporte muito bom, estava atuando um suporte muito bom ali na casa em cima dos 100 mil. A gente vinha, tocava, ele conseguia se segurar, subia mais um pouco. Ficou praticamente a semana toda ali naquela região de 105, 100 mil, né? Variando ali um pouquinho. Perdemos a nossa EMA 50, agora a gente buscou a nossa EMA 100, que até então está nos segurando também. Porém, o que a gente quer mesmo é a nossa EMA 200, que está um pouco mais abaixo, porque aí sim a gente começa a fazer uma correção no semanal, começa a ganhar um pouco mais de fôlego para continuar a nossa alta. Aqui, nos nossos indicadores de sentimento, não temos muita coisa divergente para falar. A análise de sentimento médio para longo prazo ainda é extremamente bullish, ainda é muito positiva. Por mais que a gente tenha vendas extremamente agressivas aqui no mercado, liquidações de todos os lados aqui, a gente também tem um long short ratio sendo marcado como um balanço mais posições longs do que shorts, né? A gente consegue ver aqui na CoinGlass que exatamente nesses momentos aqui, que é o finalzinho, é um gráfico de 4 horas esse. Nessa última queda aqui que a gente teve, que a gente chegou a beliscar ali os 98 e alguma coisa, muitas posições longs foram abertas, o Open Interest também confirma um pouco isso. E fazendo essas posições longas, aonde que fica a liquidez geral do mercado, né? Fica um pouco mais abaixo. Então é interessante sim que o mercado veja isso como um ponto de coleta de liquidez e que vá se direcionando para regiões inferiores. O nosso MACD aqui, ele está começando a romper, provavelmente agora no pregão que vai abrir às 11h30, agora é 10h40. Logo menos a gente vai começar a ver o volume entrando, provavelmente um pumpzinho ali, provavelmente até o MACD comece a cruzar essa região, o momentum do mercado seja um pouco mais de alta, mas a gente está vindo de esses momentos descendentes, né? Então acredito que será breve e logo depois possa vir um pouco mais de queda também. Durante a semana, o que a gente tem? A gente tem algumas coisas interessantes. Discurso do Powell de novo na terça-feira, bastante dados saindo. PIB nos Estados Unidos trimestral também é extremamente importante, então essa semana também está muito boa. Os núcleos de índices de preços também vão sair ali na sexta-feira, então uma semana de volatilidade. Isso é muito bom, é muito melhor ter volatilidade para os dois lados do que uma semana parada, pacata, que nem a gente teve na semana anterior. A gente tem movimentações, e independente de onde que o mercado vá, nos scalps a gente consegue lucrar, independente de onde que ele estiver se direcionando. Deixa eu passar para vocês um pouquinho sobre padrões gráficos, que eu gosto bastante de operar eles, inclusive nesse rompimento aqui eu fiz um short com risco-retorno absolutamente positivo. A gente acabou perdendo aqui o nosso triângulo, né, que a gente acabou formando. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem. Aqui
fundos ascendentes, topos descendentes, isso configura um triângulo, certo? Então, no rompimento desse triângulo, independente se ele tivesse sido para cima, se foi para baixo, etc., a gente espera o rompimento, espera um reteste, a gente realizou aqui o reteste, a gente entra no reteste com stop loss um pouquinho para cima e olha só a diferença do nosso stop loss nessa região para a região dos nossos take profits. É extremamente maior, é um risco-retorno incalculável aqui praticamente. Então a gente acabou perdendo esse triângulo. Aqui anteriormente a gente tinha a nossa LTB também, que a gente tinha essa banda superior aqui que a gente acabou rompendo e tinha essa banda inferior aqui que a gente acabou perdendo também. A gente fez o rompimento, entrou em mais uma, teoricamente, LTB também. A gente pode traçar isso daqui e fazer mais uma LTB, ó. Mais um canal de baixa, né? Mais um canal de baixa. Topos descendentes, fundos descendentes, o próximo alvo seria aqui, mais ou menos nessa região, né? Então a gente só saiu de uma LTB, pulou um degrauzinho, foi para outra, né? E continua essa tendência médio prazo de baixa. Tem outro padrão gráfico aqui que a gente pode ser um pouco mais assertivo. Vamos excluir aqui esses triângulos. Vamos pegar aqui com a ajuda dessa linhazinha branca, vamos deixar aqui nessa ponta, vamos fazer aqui, a gente pode ser que tenha também esse padrão gráfico aqui, ó. Também é uma LTB, só que é um pouco mais macro, né? A gente dentro dessa LTB majoritária, a gente tem sim as nossas LTBs menores, e que a gente pode usar também de rompimento, a gente perdendo isso daqui, por mais que a gente esteja em tendência de baixa, a gente pode entrar aqui nos retestes, entrando nessa região, buscando o novo alvo ali na nova LTB, que é um pouco mais majoritária. Perdendo aqui, a gente pode abrir short, rompendo aqui, a gente espera o reteste, faz mais uma pernada de alta. Então, são vários cenários que a gente pode usar ali para operar durante essa semana. Provavelmente eu vou começar a mandar bastante scalp para vocês. Estamos tendo um pumpzinho aqui até agora. Provavelmente a gente vai buscar essa MA50 aqui de novo, porque a gente deu uma boa esticada. É comum a gente voltar, fazer um toquezinho na MA50 para depois voltar a cair. Mas agora sobre os alvos de correção que a gente tinha falado. Vamos puxar aqui um pouco mais macro sobre quais alvos que a gente pode esperar nessa correção. Essas linhas tracejadas amarelas são as minhas posições que eu deixei em aberto. Quando a gente pega a FIBO aqui no gráfico diário, semanal, uma visão mais macro, desde quando a gente rompeu aquela primeira LTB ali das tarifas, onde tinha todo aquele cenário macroeconômico, desde aquele rompimento até o nosso topo histórico aqui, a gente tem como alvo retrações de 0,38, que vai ficar ali na casa dos 97.500, como alvo 0,05, 93 mil, e a mais forte que a gente tem, 0,61, que é na casa dos 88 mil. Esses três aqui, 32, 05, 61, são os principais alvos para a correção. A médio barra longo prazo, para movimentações grandes, é bom a gente buscar pelo menos esse 0,5 aqui. A mais forte nossa é essa. Abaixo da 0,5, mais ou menos pessimista, um sentimento mais ou menos pessimista. Com certeza, nesse momento aqui do 0,5, a gente vai ter o Fear and Greed, o índice de medo e ganância extremamente baixo, a galera falando de bear market de novo, e é muito bom que falem de bear market, porque essa galera vira liquidez para o mercado, a gente tem que ir contra, né, essa sardinhada, então é muito bom que isso aconteça, porque dá combustível para ir em outra direção, né? E movimentos mais macros, movimentos mais fortes, a gente visa buscar
pelo menos essas retrações aqui. Perdendo o 61, aí começa a ficar um pouco mais pessimista. Perdendo o 78, aí bear market. A gente pode dizer sim que seria um bear market. O de 61 é um pouco mais difícil da gente perder, porque justamente nessa região, deixa eu marcar aqui para vocês. Deixa eu tirar o Fibo, que agora vocês já sabem onde que estão as retrações. Esse 61 de 88 mil é extremamente forte porque são os últimos topos rompidos que a gente tem também, ó. Desde toda aquela queda que a gente veio acompanhando no começo do ano, os últimos topos rompidos é justamente na casa dos 88. Então é um suporte extremamente forte. Perdendo ele, aí sim, bear market. Depois disso, nossos alvos aqui estão escalonados, né, dentro dessas retrações. Provavelmente a gente vai ver uma lateralização aqui, mais uma quedinha, belisque. A gente tem que beliscar pelo menos a primeira retração que está um pouquinho aqui mais em cima, 97 mil, né? E aí sim a gente consegue fazer a nossa próxima pernada de alta. Passando aqui agora, aproveitando esse gráfico, esse zoom out que a gente tem, a gente consegue ver uma claríssima bandeira de alta, né? Mais um padrão gráfico aqui que a gente consegue definir próximas movimentações também, fazer uma projeção maior. A gente pega aqui desde o nosso fundo até o nosso topo, a gente tem como definição aqui uma bandeira de alta, justamente um pullback. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui e puxar isso daqui um pouquinho mais para cá. Acho que foi. Aqui é a nossa bandeira de alta. A gente vem de uma esticada longa, a gente faz uma LTB, um canal de baixa aqui, né? Essa daqui seria a nossa bandeira. E a nossa projeção, qual que seria? Seria basicamente essa mesma amplitude aqui no rompimento, né? A gente tem como alvo ali, pessimista falando, tá? Muitas vezes é comum a gente ver projeções assim, desde o topo mesmo, mas eu sou um pouco mais pessimista, eu sempre coloco um pouquinho mais para baixo, desde o último banda inferior ali do canal. E temos aqui uma confluência extremamente forte com outro padrão gráfico que a gente tem também, que é uma tendência ainda mais majoritária. Aqui nessa região, 135 mil, né, basicamente, é o nosso primeiro alvo. Nada impede da gente buscar um pouquinho mais, mas a partir daqui, a partir dos 135 mil, eu começo a ver o talvez início de uma alt season, porque a gente começa a perder um pouco mais de força aqui nessa pernada e pode ser sim que a gente venha cair ali na região dos 102 de novo, buscar mais uma vez essa pernada. Vamos ver qual que vai ser o contexto desse bear market, que sempre quando a gente tem essas correções aqui, são sempre Terceira Guerra Mundial aqui, tarifas aqui, né? Vamos ver qual que vai ser o contexto dessa região aqui para a gente fazer esse bear market e continuar tendo aqui as nossas altas, né? Passando um pouquinho agora para o nosso índice de medo e ganância. Deixa eu fazer aqui para vocês. Essa tendência majoritária aqui a gente pode pegar lá desde 2023, né? Até tudo aqui, nossos últimos topos, últimos fundos, a gente faz essa tendência maior, certo? Agora, para fechar com chave de ouro, índice de medo e ganância. É comum que reversões de mercado a gente tenha tudo muito exagerado, vendas exageradas, volumes exagerados, índice de medo e ganância extremamente exagerados. Quando a gente marca topo, a gente tem extrema ganância. Quando a gente marca fundo, a gente tem extremo medo. Por enquanto, a gente ainda está em 37. A gente ainda tem um espaço aqui para percorrer, né? Então, acredito que ainda tem assim mais uma queda para que aí sim a gente entre naquela euforia de bear market, etc, e gere a liquidez necessária para continuar fazendo o nosso rompimento. Acho que eu falei de tudo. Tô vendo aqui meu caderninho. Acho que eu falei de tudo. Então é isso. Perguntas, vocês já sabem onde que me encontrar. É nóis, vamos aqui para mais uma semana muito boa para nós.